A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo, Novaes, bem-vindos todos os que estão aí apostos para a nossa ministração da minuta desta noite de sexta-feira, né? Fizemos a alteração de ontem para hoje, mais uma vez, como todos foram informados. E aqui estamos para darmos início ao nosso estudo de Romanos, parte 10, desta vez dando sequência àquela exposição que o apóstolo Paulo fez sobre o significado do Evangelho de Deus, que foi até o versículo 17, como vimos na semana passada. Então hoje nós entramos numa parte muito sensível do texto de Romanos, que é o capítulo 1, versículos 18 a 32. Eu vou fazer a leitura de todo o texto, mas já adianto que o que temos aqui é uma abordagem em duas partes. Hoje não conseguiremos ir além do versículo 21, porque ele introduz, na verdade, toda esta argumentação que vai de 18 a 32, e em seguida, a partir do versículo 22, há todo um detalhamento da abordagem que o apóstolo está fazendo, então ficará para a segunda parte, que vai ser parte 11, na próxima semana de nosso estudo, querendo Deus. Portanto, meus queridos, bem-vindos, paz de Jesus, e aqui estamos para lermos na parte 10 de Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, os irmãos, por favor, me acompanhem aí detidamente na leitura do texto e estaremos então fazendo as nossas considerações pertinentes ao estudo de hoje. E o texto diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas ou infames. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. E inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Estamos diante de um texto trágico. Estamos diante de um texto que parece também estar fazendo a descrição do caráter de algumas personagens da nossa sociedade, especialmente as que transitam pelos palácios de Brasília. Mas, na verdade, é uma linguagem universal. É uma linguagem que se refere a todo ser humano, homem, mulher, adultos, jovens, senhores e senhoras.
E é evidente que esta argumentação levanta uma autodefesa, uma barreira de proteção e de defesa, porque o homem se julga bom, perfeito, e o outro é que comete os pecados que ele jamais viria a cometer. É assim que funciona o coração do homem, mas a Bíblia diz a respeito desse coração que ele é enganoso e desesperadamente perverso. Dada a oportunidade, toda esta gama de coisa pútrida de que Paulo falou aqui vai ser vivida e praticada. Não importa que a criatura tenha 85 ou 15 anos de idade. Não importa que o seio da sociedade que foi criada foi nos palácios ou nas favelas. Não importa que esteja na sarjeta ou que esteja no asfalto. É ser humano. É decaído. É filho de Adão. Tem a natureza adâmica sobre a qual paira a ira de Deus e a morte. Este é um texto chocante, o texto de Romanos. E esta é a razão porque temos que palmilhá-lo passo a passo. Nós iremos então hoje até o versículo 21, como eu já disse, e seguiremos então fazendo essa abordagem desta seleção que Paulo apresentou aqui para nós a partir da próxima semana, desde o versículo 22 até o finalzinho, que é o 32. Indo então diante do trecho, ou para o trecho que está diante de nós, veja, ele costuma ser estendido pelos comentaristas até o final do capítulo 3. E de fato, isso é mais do que mero segmento, é mais do que mera continuidade. O texto é um texto inteiro, de 18 até o final do capítulo 3, é um texto inteiro em que Paulo está fazendo toda uma argumentação sobre toda a sorte de pecaminosidade, de classificação, de nível social do ser humano, de nível de religiosidade e origem do pecado, origem do mal, o trato de Deus com esse pecado e esse mal. Os 3 primeiros capítulos, ou seja, daqui deste trecho até o final do capítulo 3, o assunto é um só. Mas, dadas as suas implicações, a sua profundidade, vocês viram o tempo que já gastamos, estamos na 10ª semana de nossos estudos de Romanos e ainda trabalhamos somente até o versículo 17 do capítulo 1. Então, dada a profundidade da argumentação, nós teremos que ir passo a passo. Logo eu vou ficar apenas com o trecho que vai de 18 a 32, como já disse, hoje somente até o versículo 21, ainda que o argumento se estenda até o fim do capítulo 3. Né? Então temos de fazer uma abordagem com sensível atenção. E na verdade o que temos diante de nós é um segmento conclusivo daquilo que o apóstolo vinha considerando como sendo o significado do Evangelho de Deus. Por isso mesmo que ele começa esta parte, versículo 18, usando aí um advérbio de conclusão, portanto. Percebe? Depois dele ter falado sobre a justiça de Deus que é revelada, a justiça que é imputada aos homens, depois de ter falado sobre o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aí ele vai falar sobre essa justiça que é imputada, aí ele vai falar que o justo viverá pela fé e vai fazer então um contraponto. Ele vem falando sobre o justificado, o justo que é pela fé. Abordamos isso exaustivamente até semana passada. Agora ele dá um salto, ele faz uma oposição, uma antítese, ele faz um contraponto, porque ele vai falar do ímpio. Ele vai falar daquele que não está coberto por essa justiça. Por isso é que ele diz, portanto, ou seja, quando não há ou não havendo a justiça imputada, a justiça adquirida por Jesus, o que resta é a ira de Deus. Amados irmãos, eu não tenho o espaço, eu não tenho a tendência, eu não tenho a capacidade, nem vocês têm essa, desculpa, eu não estou julgando, mas é fato, nós não temos nos dias de hoje essa disponibilidade de tempo para nos determos com minúcias, como aquele privilegiado povo de Londres dos dias de Lloyd Jones. Mas Lloyd Jones para em cima dessa questão, a ira de Deus, detidamente por um longo tempo. E a tentação que a gente sente é de se deter a isso. Por quê? Porque começando pela igreja, começando pelo coração do crente, que conhece a palavra pecado, inferno, céu, Bíblia, perdão, arrependimento, há muita dificuldade, há muita negação, desinteresse ou negação quanto à questão ira de Deus. O próprio conceito
bíblico de inferno. As pessoas não querem tratar sobre ele, e hoje nós estamos fabricando uma igreja para cujos ouvidos e coração foi banida a terminologia pecado, inferno, ira, juízo. Isso não foi banido. Mas ira de Deus é algo real. E quando as pessoas fazem esse tipo de negação, elas vão usando uma argumentação fátua, uma argumentação totalmente vazia de verdade, para dizer, oh, Deus é amoroso, Deus é um Deus bondoso, Ele é Pai. Como é que Ele pode ter ira e se irar? A ira de Deus, já dissemos, a gente repete, tem o tamanho do inferno, e ela se evidencia nos funerais. Sabe? A cada vez que uma criança, um adulto, um idoso dá o último suspiro, nós chamamos aquilo de morte e temos de sepultar ou cremar, ali nós temos uma evidenciação do decreto feito no Éden. Não era o plano original de Deus. Deus não fez o homem para morrer. Mas por causa do pecado, ele determinou a morte sobre o ser humano. E é evidente que a morte biológica foi apenas o primeiro passo. Porque ele estabeleceu a morte espiritual. E para a morte espiritual ele deu um nome de inferno. Porque da mesma maneira como pegamos os que morrem fisicamente e os colocamos fora do nosso convívio, na sepultura onde vão se decompor, e chamamos isso de cemitério, os mortos espirituais são postos num lugar de decomposição espiritual chamado inferno, ou geena, ou grande lixão da eternidade. E então estamos trabalhando com argumentos graves, sérios, solenes, que tem que nos fazer realmente parar para pensar diante dessa palavra no significado profundo e temeroso de ira de Deus. Apocalipse vai falar desse Cristo misericordioso, substitutivo, cordeiro que tirou o pecado do mundo, irado com respeito ao pecado. Eu dou glória a Deus porque ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E aí ele está sempre pronto a perdoar o pecado do pecador, exatamente para que tudo fique bem entre ambos. Esta é a verdade. Sabe? Me ocorre aqui e isso tudo aqui nem tem a ver com a introdução da nossa argumentação de hoje, é uma preparação, não é introdução, é preparação. Estou preparando a psique dos irmãos aí, para receber o que vem aqui. Me ocorre aqui uma sugestão de ilustração, não é nem ilustração. Se você tivesse espaço, meio, forma, de socorrer e acolher um mendigo de rua, um sem-teto, esfaimado, fedido, maltrapilho, ferido, com aquele cabelo duro de sujeira, mau cheiro, dos odores corporais passando longe, a pele com coscorões de sujeira de quem dorme no chão, vive na rua, vive descalço, no relento, não tem onde tomar banho, nem como se trocar. Se você tivesse disposição, meio, formas, recursos e coração para receber esse mendigo e tratar dele e socorrê-lo, você o levaria no estado em que você o encontrou para dentro da sua casa e colocaria ali um quarto separado para ele de hóspede, que tem a cama lavadinha, com os lençóis lavadinhos, as fronhas lavadinhas, limpinhas, etc, e dissesse, deita aí meu amigo, repouse, descanse, eu vou lhe preparar uma refeição e vou trazer. Não, você não o faria por duas razões, minimamente por duas razões. Pela incompatibilidade da coisa. Eu vou alimentar um ser e acolher um ser no meio de um ambiente limpo, higiênico, do qual ele nada entende, para o qual não está apto, e deixá-lo imundiçar tudo. Ou eu vou pegá-lo, colocá-lo debaixo de um chuveiro ou numa banheira, lavá-lo, ensaboá-lo, penteá-lo, perfumá-lo, vesti-lo, limpá-lo, e depois, totalmente limpo,
eu o levo para aquele quarto de hospedagem, eu ponho calçados em seus pés, eu lhe dou pijamas cheirosinhos, lençóis passados, perfumados, e aí, com prazer, paz de espírito, porque resolvi o problema da incompatibilidade, eu deixo descansar na cama que eu reservei para ele e ocupar o espaço que está reservado para ele. E depois, com a mesma disposição, vou levá-lo à mesa, onde eu vou lhe ensinar as maneiras que ele perdeu, boas maneiras para estar à mesa e comer conveniente e decentemente. E aí eu quero dizer a você que esta ilustração que eu lhe dei é pobre e pequena e insuficiente, e não estou exagerando, a respeito do que Deus viu em mim e você e fez conosco. Porque a Bíblia não diz que ele nos viu andrajosos e fedidos. É evidente que de longe ele sentiu o mau cheiro da nossa justiça, porque ela era vista e é vista por ele como trapos de imundície. Trapos de imundície não tem perfume ali. De longe ele sentiu o fedor. Mas havia um mau cheiro incomparavelmente pior por detrás do mau cheiro das nossas justiças. O mau cheiro de uma alma em decomposição. É a linguagem de Paulo em Efésios 2:1. E aí eu quero lhe dizer o seguinte: se você encontrasse alguém em decomposição na rua, não levaria para casa, não daria banho, e não, você poria num caixão, abriria um buraco no chão e o sepultaria, porque estava morto e se decompondo cada vez mais. Efésios 2:1 diz que Deus nos achou decompondo-nos nos nossos pecados, mortos em nossos pecados. E aí nos ressuscitou, tirou os andrajos sujos do velho homem e nos deu nova vida. Aleluia. Mas enquanto o homem não passa pela experiência que eu e você, aleluia, glória a Deus, meu amado irmão, minha irmã, seja grato, se curve de gratidão diante do Senhor, enquanto o homem não passa pela experiência que ele nos levou a passar, porque nos chamou, esse ser humano, que você beija, abraça, leva para dentro da sua casa, fede diante de Deus. Tem seu sobrenome. Você o acarinha, mas ele fede diante de Deus. Está se decompondo. Por isso que Deus odeia o pecado. E quando o homem chafurda nele, a ira de Deus repousa sobre esse homem no pecado. Então, Paulo vai explicar o conteúdo da razão da justiça de Deus precisar ser satisfeita em Cristo, porque ela teria de vir satisfazer a honra divina ultrajada pelo pecado do ser humano, que carreou a sua ira sobre todos e cada indivíduo da raça universal. Então ele começa justamente nos falando sobre essa ira, mas afirmando que ela é revelada dos céus. Volte à leitura. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Quando o homem está na prática do seu pecado, ele é pecado aos olhos de Deus, não é só pecador. Então é muito significativo a partir do momento em que nós lemos que a justiça de Deus está revelada no Evangelho. Foi isso que você leu no versículo 17. Amém? Foi. A mesma fraseologia, então, perdoem, é usada para falar da ira. Ira revelada. Olha que interessante. Justiça revelada e ira revelada. No Evangelho, justiça revelada. E sobre a terra, entre os homens, desde o céu, a ira é revelada. Aqui você tem que parar e questionar. Por que precisou que houvesse revelação a respeito da ira? Se eu estive começando tudo isso, acabando de dizer que até os crentes têm dificuldade de pensar, aceitar e admitir que há uma ira no coração de Deus contra o pecado, como ela não poderia ser revelada? Se ela não é aceita, ela tem de ser crida. Amém? Por que a justiça foi revelada? Porque tinha de ser crida. Por que a ira teve de ser revelada? Porque é preciso crer. Eu creio na justiça e no amor de Deus, eu tenho de crer na ira de Deus. Amém? Está entendendo? Está acompanhando? A ira
foi revelada tanto quanto a justiça foi revelada. A justiça foi revelada tanto quanto a ira também precisou ser revelada. O homem precisou saber, aqui está a oferta de Deus, o amor de Deus. O homem precisava saber, você precisa dessa oferta porque aqui está a ira de Deus também. Entende? Ele fez revelação das duas coisas. É interessante. Ira revelada contra toda a impiedade dos homens. Isso é muito interessante. Então é o que estávamos dizendo. Da mesma forma que a justiça precisa ser crida, porque foi revelada, a ira foi revelada para ser crida e temida, como sendo ira. Warren e Wiersbe, que a gente tem citado algumas vezes aí, no seu comentário, página 674, volume 5 da sua grande coleção de comentários dos livros da Bíblia, nessa página ele esclarece este trecho que eu vou ler para você. Esta seção, ele está falando desse trecho que vai aqui de 18 a 21, esta seção não ensina evolução. Aliás, é o trecho todo, de 18 a 32, tá bom? É de 18 a 32. O que WW diz esta seção não ensina evolução, que o ser humano começou numa posição inferior e alcançou uma posição mais elevada. Os kardecistas, eles costumam dizer que a humanidade está melhorando cada vez mais à medida que multiplicam-se as reencarnações. Desculpe eu ter rido, gente, mas eu sou obrigado a rir quando a tolice agride a inteligência, de forma tão explícita, pelo menos a nível dos critérios da palavra de Deus. Admitir, declarar que a humanidade tem melhorado e vai melhorando à medida em que as reencarnações vão acontecendo, porque aí o ser humano vai se depurando. E então a prova que eles dão é que a ciência evolui cada vez mais, eles voltam mais sábios, estão cada vez mais sábios. E aí você olha para a ciência política e para a ciência moral e você pergunta, cadê a evolução? Em que melhorou? Quer dizer então que de 1939 a 1945 o que nós tivemos ali foi uma interrupção, um lapso. Porque a Segunda Guerra Mundial, ela evoluiu sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu estou debochando. Ela deve ter sido, sim, ela teve realmente mais aparato de destruição. Afinal de contas, todos nós ouvimos falar da explosão das duas bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima em 1945. Ou foi uma guerra muito mais evoluída do que a Primeira Guerra. E o deboche continua. Não dá, meus amados. Há certas coisas em que você tem que dar uma baixa na tolerância para não ser tolo. Não é? Tolerância demais, você acaba sendo tolo demais. Então, temos que dar uma baixa na tolerância diante de tolices e excessos. Não há como. O ser humano não evoluiu como se pretende. É isso que Paulo está mostrando aqui. Ele não começou numa posição inferior e alcançou uma posição mais elevada. Não. Esse trecho ensina antes a degeneração. Os seres humanos começaram em uma posição exaltada e por causa do pecado afundaram até um nível mais baixo que o dos animais. Paulo vai apresentando aqui uma ordem de crescimento para baixo, como samambaia, do pecado, da moral humana. E é interessante que toda essa degradação que aconteceu, ela foi amplificando-se. Então hoje nós vivemos os mesmos pecados que Ló vivenciou nos seus dias. Com mais sofisticação, é claro. Mas são os mesmos. Então nós precisamos entender os dois conceitos pontuados aqui pelo apóstolo. Ira e impiedade. É isso. A ira precisou ser revelada tanto quanto a justiça de Deus. Claro, porque o ser humano, como dissemos, até por negativismo não faz caso da ira divina, da qual não entende nada. E porque não quer entender. Uma vez que não pode conceber essa ideia de um Deus bondoso, um Deus amoroso irar-se. Mas nós sabemos que desde o Éden, a ira de Deus custou a vida humana, uma vez que ele determinou a morte por conta da queda. Bem, o pecado então produz dor. Eu queria que vocês me acompanhassem nestas colocações que eu registrei aqui com bastante sensibilidade sobre o texto. O pecado produz dor
tristeza, que envolve desde a natureza no entorno do pecador, como Paulo vai mostrar para nós em Romanos, aqui mesmo no capítulo 8, envolve desde a natureza no entorno do pecador, também o seu semelhante. O pecado faz a antítese da presença divina, polui a alegria e a anula, faz arremedos. O sujeito se enche de drogas lícitas ou ilícitas e fica muito alegrinho. Ele vai para as grandes baladas e fica muito alegrinho. Ele se chafurda em prazer de sexualidade pervertida e fica muito contente. São paralelismos tenebrosos e debochados, ou seja, são a busca material, animal, pelos valores que o pecado não pode copiar. Então ele faz a antítese da presença divina. Polui a alegria e a anula. Afeta a honra e se compromete com a ignomínia. Anula a sabedoria, especialmente no terreno da religiosidade, e no seu lugar produz estultícia, tolice. Não eleva, mas rebaixa, reduz, porque corre em direção ao que é inferior, ao que é tenebroso. Caminha em direção à insensibilidade. A impiedade, ela faz crescer no coração do homem de qualquer natureza e idade a incapacidade de ter misericórdia, de ser compassivo. O homem se torna desafeiçoado. Você vê isso nas guerras. Você vê isso nas competições políticas. Tivemos há tão pouco tempo essa experiência tão amplamente coreografada, crentes usando linguagem de ódio contra outro irmão, porque o outro irmão não milita da mesma ideologia política dele. A igreja nunca se revelou tão imunda, tão descaradamente pervertida, maligna, porque deu lugar a ódio no seu meio, na sua confissão, no trato. Famílias ficaram divididas, provando mais do que claramente que é todo um processo do anticristo, para o qual a igreja escancarou as portas, sua fala, seu pensamento, seu púlpito, seus discursos, seus escritos. A impiedade gera isso. A impiedade esvazia o coração de compaixão. A ira de Deus é racional contra tudo isso. Por quê? Note-se que a gente está falando a linguagem genérica, não é? Porque, na verdade, o pecado corre em direção ao que é tenebroso, se compromete com o enfermar e, por fim, com a morte. Então é uma linguagem generalizada ou genérica, porque é o efeito de todo o pecado. Então, por isso a palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado, Romanos 14, 23. Só isso aqui você já sintetiza toda a linguagem de Paulo nesse trecho. Tudo que não provém de fé é pecado. O justo pela fé viverá. O justo pela fé viverá. O que é justo pela fé viverá. Não tem fé, não vive no terreno da fé, vive no pecado. Quando nós pensamos em ira, meus amados, nós pensamos na experiência humana, que revela sempre uma ira passional, que via de regra desprovida de racionalidade e bom senso, intempestiva, exala ódio e vingança. Mas a ira de Deus é racional, é moral e está perfeitamente condizente com sua natureza santa, que não tolera a desobediência, que por sua vez agride sua soberania e todo o cosmos. A ira de Deus, ela tem compromisso com a santidade de Deus. Ela é justa, ela é uma ira pensada, ela é elaborada. É diferente da ira passional irreprimível do ser humano, que é como uma pólvora que explode. Toda a criação foi afetada pela manifestação da ira divina. Isso é o argumento de Paulo aqui mesmo em Romanos capítulo 8. Vamos lembrar esse texto que estudaremos no seu devido tempo. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha o que ele está dizendo é isso. Ele começa a partir do versículo 21, a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra.
recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Ela está cativa, ela está sob maldição por causa da queda e do pecado do homem, a natureza criada. E olha que essa natureza cativa e que geme nos encanta, na verdade, é tudo que temos. Eu não quero ser grosso, eu não quero ser ridículo e nem estúpido, mas eu estou usando ilustrações contundentes para que os irmãos tenham uma noção das pinceladas com cores grosseiras que Paulo usou aqui. Se você pegar um porco, uma porca, um animal que a Bíblia declara imundo, que a gente ama muito comer assadinho, e você o colocar num despojadouro de lama, ele vai estar no seu habitat, no seu ambiente, não é verdade? Grunhindo de alegria, de prazer, se refestelando, girando ali, tomando banho de lama e se sentindo num spa. Quanto mais fedido, mais atraente para ele, mais interessante. Percebe? Questão de natureza. Nós estamos contemplando a natureza que admiramos. O porco admira a sua lama. Estamos adorando ver aquilo que engalana os nossos olhos, porque de fato são expressão da glória de Deus e nos encantamos. Mas isso que nos encanta e que é a expressão da obra criadora de Deus está sob maldição. Imagine quando for liberto da maldição, se nos encanta, se a gente suspira diante do cair das cataratas, do gorjear dos pássaros, das suas cores impensáveis, das matizes de cores, das pétalas das flores e das asas das borboletas. Isso tudo está sob maldição. Você imagine quando houver a liberdade da glória dos filhos de Deus e essa natureza deixará de estar cativa. É o Éden. Às vezes eu penso, fazendo o que Eugene Peterson nos orientou a fazer. Dê espaço à imaginação da fé. No momento em que Adão pecou, no momento em que ele aceitou o fruto da mão de Eva, o fruto da desobediência, e acreditou e aceitou o evangelho de Satanás, naquele momento em que ele decidiu a sua sorte, optando por desobedecer, todo o brilho desapareceu. Acho que sombras cobriram o mundo, e ele deve ter levado um susto em perceber tudo ser ensombrecido. Depois se acostumou. A ira de Deus perdura enquanto perdurar o pecado. Se o pecado subsistir pela eternidade, ela terá o tamanho da eternidade, a ira de Deus. Mas o outro conceito de que ele vai falar aqui é a impiedade humana. A ideia de impiedade também passa para nós como sendo o quê? Ruindade, maldade do coração humano, mas a impiedade implica em maldade também. Só que ela é espiritual. A linguagem é mais espiritual, no sentido de que se constitui na falta do verdadeiro sagrado divino no coração do ser humano. Ou seja, falta de vida piedosa. E por sua vez, vida piedosa não significa vida religiosa, não é isso. É vida espiritual, não é vida de práticas religiosas. E isso, dentro do nosso conceito, é uma pessoa piedosa, mas aos olhos de Deus não é não. Prática religiosa não significa ser piedoso. Ser piedoso é ser adorador de Deus. A piedade se resume à ideia de ser adorador. E a impiedade significa estar identificado com a injustiça, a ausência de justiça. Então, na direção oposta da vida espiritual está a materialidade da vida. Isso é impiedade. Entende? A busca pelo temporal exclusivamente. Ou mesmo na busca de Deus em função do temporal. É aí que as pessoas fazem práticas religiosas, mas estão cometendo impiedade. E como isso é sério, neste tempo em que há tanto perigo nessas devocionais evangélicas de hoje, porque as igrejas estão oferecendo produtos divinos,
com o nome de fé. Mas acontece que a impiedade humana é, na verdade, um leque aberto de tudo que há de pior, ou que abre mesmo portas para tudo que há de pior na natureza do ser humano, em oposição franca e direta à santidade de Deus e de uma vida nele, com ele e para ele, como diz Romanos 11:36. Então ela é, em outras palavras, o esteio, o leito por onde escoa a injustiça humana, ou é a consequência imediata da ausência de justiça. Não tem justiça, tem impiedade no lugar. De sorte que a impiedade começa ditando o egoísmo e torna o homem o centro de suas próprias paixões e objetivos, deixando Deus de fora com tudo o que ele representa e o que ele é por si mesmo. Então, a partir do verso 19, onde ele vai dizer: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O apóstolo começa a descrever a culpa da raça e o justo juízo da ira de Deus sobre toda sorte de impiedade, culpa da raça humana. Aqui de 19 a 21, que eu vou tornar a ler: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Ele não disse, lá no início da criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus eram vistos claramente. Não, ele está dizendo, desde lá, eles têm sido vistos claramente. Ele está falando de algo que permanece até os nossos dias, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Este livro de Deus está aberto para o conhecimento do ser humano, desde o Éden, desde antes do Éden, desde a criação. O ser humano surgiu no mundo, o livro de Deus é uma revelação geral de Deus, ele está aberto para que o homem o discirna, se aperceba dele. E isso pode ser evidenciado, estão aí as ciências sociais para provar, está aí a antropologia para provar, na observação da religiosidade do ser humano. Muito evoluído ou muito primitivo, há uma tendência à religiosidade no ser humano, ela é inata. Assim como é inato ao ser humano se agregar, é inato ao ser humano voltar-se para um ser superior, buscar esse ser superior. Linguagem de Paulo no seu discurso diante dos filósofos gregos no Aerópago de Atenas, Atos 17, onde ele vai dizer isso, que Deus estabeleceu lugares e estações para que os homens o buscassem, ainda que fizessem isso tateando. Ele deixou esse livro aberto na criação, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe, olha que coisa séria. Ninguém pode dizer, eu não podia imaginar que houvesse um Deus, ninguém me falou nada sobre ele. Paulo está dizendo aqui, qualquer que vier levantar-se com esse argumento no dia do juízo, Deus vai dizer, você está indesculpável. Os pássaros assoviaram nos seus ouvidos, gorjearam lá te dizendo, há um Deus criador, misericordioso e amoroso, poderoso, realizando todas as coisas, inclusive a sua existência. E o texto continua, a partir do versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Também a sociologia prova que existe uma lei moral impressa no coração do ser humano, onde quer que ele exista. Por isso é que a sociedade no entorno desse ser humano, onde quer que ele exista, se preocupa em estabelecer leis para direcionar, para criar incentivo ao cumprimento dessas leis internalizadas e advertência quanto à quebra dessas leis. Sem dúvida, sem Bíblia, sem a lei de Moisés, sem nenhuma pregação evangélica, esse senso de responsabilidade moral está no ser humano, chamado consciência. Então, aqui de 19 a 21,
Ele vai nos mostrar que a revelação geral de Deus sempre esteve facultada ao homem, mas foi por ele rejeitada voluntariamente. Isso denuncia sua impiedade. Então essa linguagem, ela vai abarcar, noutros termos, esse discurso que eu citei dele no Areópago. Mas veja o Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Deus se faz ouvir e proclamar através das coisas criadas, dos corpos celestes. Enquanto o cientista ímpio vê os corpos celestes como resultado de bilhões de anos de formação espontânea e em evolução, o coração piedoso adora o Criador, cuja assinatura ele discerne muito bem em cada detalhe da tela do mundo criado. Isso é fato. Então o apóstolo deixa claro que a revelação de Deus na criação foi suficiente para que os homens percebessem Deus. Seus atributos invisíveis, é isso que ele fala. Agora eu vou começar a usar a linguagem dele aqui dentro do texto que nós lemos. Seus atributos invisíveis, então vamos pensar no amor de Deus, que é um deles. Também o seu poder e a constatação imediata de sua eternidade tão eloquentemente proclamada pelos corpos celestes de infinitas distâncias. A eternidade de Deus é publicada pelas distâncias astronômicas dos corpos celestes. A retidão de Deus e a perfeição absoluta de Deus está publicada na exatidão que pode ser vista até num floco de neve. Mas a perversidade do coração do homem é de tal maneira que ele vai olhar esse floco de neve e vai dizer: a natureza é sábia, como ela é perfeita e como ela trabalhou bem isso aí. Muito triste, né? Mas é assim que funciona. Então ele vai afirmar ainda que a natureza divina pode ser vista de forma clara e compreendida por meio da criação. Mas nós chamamos, eu estou chamando isso, de assinatura de Deus na sua obra. Agora, não fazer caso de tamanha didática e mensagem sem palavras tornou o ser humano indesculpável diante do Deus eterno. Então, por um lado, o homem, em lugar de se render como adorador de Deus, ele preferiu transferir essa inclinação adoradora à própria criação. É o que você vai ter aí no versículo 21, com que o nosso trecho que estamos abordando hoje se encerra. Ele vai transferir essa tendência a adorar para a criatura no lugar do Criador. E isto, a história do mundo prova, continua acontecendo. Não precisamos ir para os hindus e vê-los adorando elefantes, macacos e ratos. Paulo não fala apenas dos quadrúpedes, pássaros e répteis no versículo 23. Ele fala que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. O homem se inclinando diante de imagens de outros homens e mulheres, seres humanos, que eles beatificaram e a quem prestam honras, constroem monumentos em sua homenagem, fazem festas vultosas e caras para celebrá-los e honrá-los e adorá-los. É muito sério. Então o que nós vamos encontrando aí, meus irmãos, é o fato de que os homens foram rejeitando a ideia de Deus, apesar dos sinais, e aí foram reputados como loucos. Paulo está dizendo aqui que eles foram considerados por Deus loucos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o que diz o versículo 22. Tornaram-se loucos. E aqui eu quero dividir algo com você que é bem interessante. São estes loucos de que Paulo está falando no versículo 22, de que fala o Salmo 14, versículo 1. As velhas versões dizem assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. As versões mais modernas traduzem a palavra tal como ela é: diz o louco no seu coração, não há Deus. Este é louco. Sabe, o verdadeiro ateu, a gente diz que aquele que diz que não há Deus é ateu. Mas, na verdade, o verdadeiro ateu não é o que não crê em Deus. O que não crê em Deus é louco. O verdadeiro ateu ou ateu
é o que, mesmo fazendo caso da divindade, vive sem Deus no mundo, conforme expõe o apóstolo Paulo em Efésios 2,12. Sem Deus no mundo. A palavra que você tem ali, traduzida do grego, é atheoi, sem Deus. Atheoi, ateus. Eles são ateus, os que vivem sem Deus no mundo. E os que não creem em Deus e não querem Deus, são loucos. Romanos 8:22, 1:22 e Salmo 14:1. É isso. E é a isto também que impiedade se refere. Também. Então, nesse texto, ele introduz a exposição da manifestação da ira de Deus sobre a falta de justiça humana. O que ele expõe, então, neste verso 21 é claro. A idolatria é fruto de ignorância ou de entendimento encoberto. E aí ela tem seus correlatos. Vamos de novo ao 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, ou seja, ignorantes. E o coração insensato deles obscureceu-se, tolos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, o que temos aqui? Ele vai mostrar para nós que essa idolatria, que é fruto de ignorância ou de entendimento encoberto. Por que eu estou falando de entendimento encoberto? Porque Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ímpios, os homens da impiedade, para que não obedeçam à verdade. Mas ela tem seus correlatos. Então, quais são eles? A adoração tangenciadora, que produz desinteligência. Você há de convir que não há inteligência em uma adoração que se encurva diante de seres humanos falíveis, ou de animais, ou de seres humanos sobre animais, que se encurva diante da ideia de objetos que têm magnetismo, poder, ou um espírito. Então eu carrego aquela estátua, eu carrego aquela imagem e boto ali, porque o espírito, a divindade que ela representa, cada vez que eu me voltar para ela, vai prestar atenção em mim. Então eu estou trazendo animação para esse ser inanimado. Isso é animismo também. Assim como é animismo, adorar estações, épocas, forma de lua, tudo mais. E a gente vê que pessoas, inclusive com superdiplomas, doc, pós-doc, etc., praticam essas coisas. Para você ver que não tem a ver com sabedoria ou com inteligência, é ausência de sabedoria, desinteligência e sensualidade. É de que ele vai falar a partir do versículo 23, mas é muito interessante essa conexão que existe entre idolatria e sensualidade. Há um paralelismo de efeito entre o espírito humano e as suas paixões. Aquilo que o espírito humano gostaria de vivenciar, ele se serve da sua psique, ele se serve dos seus sentidos para vivenciá-los. Então há uma correlação muito próxima entre o espírito humano e as suas paixões, daí as sensualidades. E quando esse paralelismo se manifesta nas paixões, é carnal. É isso, daí a sensualidade. Mas disto, meus amados, nós vamos tratar com detalhe nesse próximo estudo, a partir do verso 22, indo até o finalzinho do capítulo 1. E esta nossa abordagem vai ficar para a próxima quinta-feira, querendo Deus. Fiquem atentos, porque não estamos seguros de que poderemos fazer a nossa live domingo, mas se houver possibilidade, comunicaremos em tempo. Estejam orando por isso. Agradeço a sua participação de novo nesta introdução que fizemos desse texto pesado que temos aí, do capítulo 1, versículos 23 a 32. Eu espero que você esteja da mesma maneira, no mesmo dinamismo de interesse em ouvir, ler, aprofundar-se na revelação das Escrituras, da Palavra de Deus. Deus te abençoe, te dê uma boa noite. Muito obrigado por sua participação, por sua companhia e por sua atenção. O Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. Até domingo ou até a próxima quinta-feira, querendo Deus. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.